Podemos recomeçar então, pessoal? Agora a gente vai explorar o Copilot, tá? Quem tem aí o Microsoft 365 é automático, tá? Entrar no Copilot. Ótimo, ó, toda a Unesp tem o Copilot. Não usa? Ah, não ativar o Edge. A assinatura. Olha, quem tem aí o A5 pode... Bom, quem é docente não ativou o serviço da Microsoft depois que foi implementado, entra na central de acessos, daí tem GS Redes, lá onde tem é do Juan, o Google, tem um quadradinho, para quem não assinou, Microsoft Faculty A1, ou é A1 ou A3. O A3 permite você fazer download de todas as ferramentas, depende. Geralmente os professores são todos da versão mais completa. E o Copilot está lá. Então, e pior que a universidade paga isso, tem muitos docentes que não sabem disso. Aí, ó, viu? Vocês estavam perguntando de algum investimento em inteligência artificial. Se vocês acessam aí as ferramentas da Microsoft, vocês têm acesso ao Copilot. É só achar o caminho das pedras e acessar. Pode ser que apareça esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Dessa bolinha, que aí aparece ali, ó, Microsoft Edge. E aí, como é que vocês acessam o Copilot? Tá vendo esse ícone aqui no cantinho, ó? É ele, tá? Se você clica aqui, ó, ops, ele já abriu, ó. Ele é sempre essa barrinha que fica aí no cantinho, ó. Aqui no Copilot, vocês vão ver que normalmente ele abre aqui, né, essa lateral. E ali embaixo aparece dentro do quadrinho onde a gente vai digitar. Aparece aqui assim, né? Pergunte-me qualquer coisa. Tá? E ele também aceita comando de voz. O ChatGPT também aceita comando de voz. Tá? O que vocês querem perguntar para o Copilot? Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui com um prompt para o nosso Copilot, tá? Porque eu quero mostrar para vocês como hoje alguns professores estavam falando da taxonomia de Bloom, né? Eu vou pedir para ele algumas informações sobre isso. Então, vamos lá. Indique referências... Não estou enxergando nada. Indique referências sobre estudos relacionados à taxonomia de Bloom. Quando ele começa a gerar as informações, ele coloca ali do lado aqueles pequenos números dentro dos quadradinhos, tá? Que foi o que eu lhes falei
sobre as informações. Então, por exemplo, olha, ele trouxe não só onde eu posso encontrar aqui, né? E aí, quando você passa o mouse em cima, veja que ele ficou azulzinho, porque essa frase aqui, quando você clica, ele vai abrir aqui do lado. Essa revista Psicologia Online trouxe um artigo sobre o que é, para que serve e objetivos da taxonomia de Bloom. Então, está falando aqui quem foi o Bloom, né? Traz... isso aqui é outra coisa. O índice, né? Porque vem propagandas junto com os artigos. Então, o que é a taxonomia de Bloom? Um resumo. Aí nós temos os objetivos dessa taxonomia. Vejam que aqui está apresentando a taxonomia original de 1956, em que, em vez de verbos, eram usados substantivos e não aparecia nada relacionado à criação. Vocês vão observar que nós temos conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. O que a gente percebe na taxonomia de Bloom atualizada, né? É aqui, síntese desaparece, a avaliação passa para cá e o último, o topo da pirâmide, fica com criação, criatividade, tá? Aí fala aqui do domínio afetivo de Bloom, porque nós temos 3 domínios dentro da taxonomia. O domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor, certo? Então, ele vem trazendo as informações, ó. Então, se eu acho que essa página me atende, ok. Mas ele me dá outra sugestão aqui, ó. Eu tenho o número 2, que é em outra... Ou foi essa que eu cliquei? Acho que foi essa. Não, tá na mesma, ó. Sai digital, é a mesma. Veja que aqui também é. Deixa eu ver a 3. No site Educador. E o que nós percebemos aqui? Que você consegue verificar a origem, de fato, dos elementos que ele está indicando como referência. Tá certo? Aí, inclusive, ele traz algumas imagens, tanto abertas quanto da própria pirâmide, da taxonomia, para que nós possamos explorar esses verbos. Eu vou perguntar para ele se ele tem alguma fonte na Cielo. Apareceu? Olha lá, ó. Você pode encontrar, mas eu quero sobre a taxonomia de Bloom. Então, aqui. Vou clicar aqui. Apareceu como que eu vou pesquisar artigos na Cielo. Aqui eu tenho outra Cielo, aqui, ó. Tá vendo? Aí ele entra na página da Cielo. Você pode aproveitar para fazer novas buscas, que foi o que eu disse, que de repente, quando você usa o Copilot, você consegue aguçar a curiosidade de quem está pesquisando, né, para outros assuntos, para buscar novas referências. E o Copilot, ele tem essa estratégia. Agora, se você pedir para ele também elaborar um texto, ele o fará. Então, se nós pedirmos assim para ele, olha, elabore um texto explicando a
taxonomia para alunos de pedagogia. Olha lá, ele também vai apresentar os 3 domínios. O domínio cognitivo, quais são os elementos. Só que, mais uma vez, ele trouxe a taxonomia desatualizada. Ele trouxe a taxonomia de 1956. Essa não é a taxonomia atualizada. A taxonomia atualizada termina com o verbo criar. Tá? Eu vou fazer essa observação com ele. Use a taxonomia revisada. Olha lá, ela foi revisada. Agora ele trouxe os verbos na sequência certinho. Tá? Ó. E aí, agora ele me trouxe 2 referências da Cielo, ó. Trouxe a referência de um artigo da Cielo e outro também de revisão teórica da Cielo. E além dessas, ele traz mais 4. Sai daí, moço. Então, ele traz mais 4 indicações de onde eu posso encontrar informações sobre essa taxonomia. E aqui ele também me traz algumas sugestões para eu continuar essa pesquisa. Tá? Obrigado, isso foi útil. Ou você poderia dar um exemplo prático de como posso aplicar essa taxonomia na minha... E aí você continua aí esse prompt para continuar a sua conversa ali com o Copilot. Nesse momento, quando você acessa, por exemplo, uma das referências, entramos aqui no artigo, né? Taxonomia de Bloom, revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. Aqui você vai ter acesso ao artigo científico completo, tá? Que é uma forma, por exemplo, de nós trabalharmos com os nossos estudantes, dependendo do prompt que você colocou aqui do lado e que tipo de referência ele trouxe, como, por exemplo, olha quantas referências a gente tem ali. Como é que nós poderíamos trabalhar, então, com os nossos estudantes da pedagogia? Cada um pegaria uma referência, poderia observar esse artigo. Eles podem fazer, olha só, o download do artigo, porque o artigo é extenso, não vai dar tempo de ler a aula toda. O que os alunos podem fazer? Eles podem fazer o download no PDF desse artigo, anexar em outra ferramenta que aceite o anexo e pedir a síntese do artigo, destacando os objetivos da taxonomia de Bloom, por exemplo. Tá? E aí, esse artigo pode ser feito. Agora, aqui também, olha só o que a gente pode fazer. Nessa página aqui. Adicionar. Ops, cadê? Aqui, ó. Quando você clica aqui, você copia esse texto, ó. Aqui você copia a resposta que o Copilot te deu e você pode transferir essa resposta para outro artigo, para outra página, tá? Aqui você exporta para outro lugar, aqui você compartilha, aqui você escuta o texto em voz alta. Quando nós copiamos o texto, por exemplo, ó, ele foi copiado. Eu copiei essa resposta. Eu posso abrir, então, um artigo
Já sei. Eu vou pegar isso aqui, vou para outra ferramenta. Deixa eu ir lá, porque agora eu estou no Safari, eu tenho que ir lá para... Cadê você? Tá aqui. Em vez do POE, eu vou lá no ChatGPT, por exemplo. Tá? Deixa eu abrir a página aqui. Eu vim aqui no ChatGPT. Eu posso colar essa resposta que foi respondida pelo Copilot, né? E pedir agora para ele, deixa eu colocar aqui, ó, elabore um plano de aula para... Qual normalmente é o tempo da aula de vocês? 60, 50 minutos, 60 minutos, 80 minutos, 130 minutos? Não, Então dá o quê? Cento e quantos minutos? 150 minutos. Então vamos lá. Para 150 minutos. 240 minutos. Para 240 minutos. Para uma turma de pedagogia primeiro ano. Aí, olha, o que eu quero que ele contemple bem nesses 40 minutos, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, inclua competência... competências, objetivos, estratégias, avaliação e feedback. Tá certo? O que mais que a gente pode pedir para ele fazer, colocar nesse plano de aula? Vou colocar aqui também, ó. Proponha uma rubrica. Eu vou pedir uma rubrica holística, tá? Holística para avaliação da atividade em forma de tabela. Senão ele não vai colocar na forma de tabela. Eu vou pedir também para ele destacar atividades para os domínios. Quais eram os domínios que apareceram ali? Os afetivos... Como é que era? Os afetivos, não é isso? Afetivos. Afetivos e psicomotores. Escrevi errado. Mais alguma coisa nesse prompt? Vamos ver então aqui como é que ele vai fazer. Vamos ver se ele já terminou.
Vamos agora avaliar o plano? Vamos ver quem é da área da educação aí, quem é da área das licenciaturas. Então vamos lá, plano de aula. O curso é Pedagogia, primeiro ano, 240 minutos, taxonomia de Bloom revisada. As competências, veja que ele determinou aqui competência cognitiva, afetiva e psicomotora. Então aqui a gente vai precisar aplicar, compreender e aplicar os níveis da taxonomia. Como eu falei para vocês, a gente, quando determina essas competências, a gente tem que pensar. Apareceu ali o verbo compreender. Claro que ele apareceu seguido do verbo aplicar. Mas esse compreender já está implícito o verbo aplicar. Tá certo? Na afetiva, a importância de objetivos educacionais bem definidos para o desenvolvimento integral do aluno, e eles vão refletir sobre o impacto das práticas pedagógicas. E nas psicomotoras, desenvolver habilidades de análise e síntese na elaboração de atividades didáticas que englobem todos os níveis dessa taxonomia de Bloom revisada. Vamos ver como que ele desenhou as estratégias para nós sabermos se tudo isso vai ser possível. Ele colocou também 3 objetivos, um para cada domínio, né? Que no final da aula eles vão distinguir isso, incorporar os aspectos afetivos na educação, demonstrando atitude positiva, e também as práticas que estão relacionadas a esses objetivos. Nas estratégias, ele propôs uma exposição dialogada na primeira hora de aula, nos primeiros 60 minutos, em que se fará a introdução sobre essa taxonomia, destacando as mudanças no domínio cognitivo e sua aplicação no contexto educacional moderno. E vai propor uma discussão sobre esses 3 domínios e a importância de cada um na formação dos alunos. Então, isso aconteceria na primeira hora de atividade com os estudantes. Nos próximos 40 minutos, haveria análise de casos. Casos práticos, onde os alunos em grupos identificarão os níveis dessa taxonomia em diferentes contextos e, novamente, eles vão discutir os resultados dessa aplicação prática. Os alunos em grupo, na próxima hora, vão desenvolver objetivos educacionais utilizando níveis de taxonomia e cada um vai apresentar os seus objetivos e explicar como é que eles se aplicam no cenário educacional. Depois eles vão criar atividades didáticas em que eles vão compartilhar essas discussões com o feedback de professor, reflexão e debate, só 20 minutos. Na avaliação, durante todo o processo, você acompanha o desempenho dos alunos e, no final, você inclui uma atividade didática com os critérios bem definidos. 2 tipos de feedback, o imediato, durante as atividades, e o posterior, ao final da aula. E essa rubrica holística. Muitos professores trabalham com rubricas holísticas. Vamos ver qual é a questão aqui, ó. Ele demonstrou compreensão aprofundada nos níveis da taxonomia de Bloom revisada, aplicando com precisão e criatividade, né, nos objetivos e atividades. O que acontece com essa rubrica, por exemplo? Como eu lhes disse, nós precisamos trabalhar com tudo aquilo que é concreto. Como que eu vou avaliar o meu aluno na atividade? Qual foi a atividade que eu propus em que ele demonstrou essa compreensão aprofundada nas atividades propostas? Então, quando você define as atividades com os seus alunos, é preciso que nós saibamos quais são os critérios que nós vamos usar. É sempre importante, a gente fala em lista de cotejo, né? O que você vai usar nessa lista para ser avaliado? Quando eu falo que ele compreendeu bem os níveis, o que eu chamo de bem?
Então, por exemplo, eu vejo que essa rubrica, ela tem muita subjetividade em termos de emissão de julgamento. Tá certo? Então, nem sempre o ChatGPT, por exemplo, nos traz respostas, assim como o plano de aula, eu também achei muito vago. Eu não usaria esse plano de aula. Certo? Eu faria diferente e analisaria o modo como ele me deu essas sugestões. E essa rubrica, por exemplo, ela não está me dando segurança suficiente para eu emitir pareceres, dependendo dos critérios que eu tenha criado, tá? Então, aqui eu tenho um plano de aula. Como é que vocês fizeram o plano de aula de vocês aí? Alguém fez algum teste? Lembrando que quando vocês forem usar, né, o plano de aula, nós temos que pensar nos aspectos que ele contém. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui no Copilot. Aqui no Copilot, por exemplo, eu posso pedir para ele me indicar quais são os elementos essenciais de um plano de aula. De um plano de aula. Elabore um com o tema da taxonomia de Bloom para o primeiro ano de pedagogia para 240 minutos. Olha, a abertura dessa aula caiu de 60 para 30. Ele já fez diferente. Eita. Ai, o que eu fiz aqui? Eu só aumentei aqui a tela para ficar mais fácil. Ei! O que aconteceu? O que eu fiz aqui? Eu bati o dedo em algum lugar? Acho que ele apagou o que eu estava fazendo. O que eu fiz aqui? Eu não sei do que eu bati o dedo, que eu acho que eu... Porque daí ele sumiu a página que eu tava... Que eu tinha aberto a página e aí ele sumiu, tá vendo? Entrou isso aqui. Entendi. Será que não está em outra aba? Vai passando por abas. Não. Não, ele... deveria estar aqui, mas não está. E ele não é, você não consegue abrir mais abas? Ele pode estar em alguma dessas abas aí. Às vezes a gente muda de aba e... Não, né? Não tá. Bom. E agora, onde que eu tava? Como é que eu saio disso daqui agora, Agora cara? vai ter que ir aba por aba. Ou então abre outra, né? Aí que perde o Como é contexto. que eu fecho isso? Bom, deixa eu voltar aqui. Vou voltando Não é essa pra aqui ver. não, né? Não, tá vendo? Aqui, referências da taxonomia de Bloom. Achei. Que bom. Obrigada.
Voltou. Olha só, gente. Agora... Aí, agora eu voltei lá para cima tudo. Aqui são os elementos essenciais do plano de aula que ele trouxe. O tema, os objetivos, o conteúdo, a metodologia, os recursos didáticos, a avaliação e a duração. E fez uma proposta, né? Com os objetivos. Veja que agora ele fez de uma forma muito mais sintética, né? Para compreender os princípios básicos, identificar e diferenciar níveis da taxonomia, aplicar a taxonomia na elaboração de objetivos educacionais. Introdução à taxonomia, domínios, os níveis de domínio cognitivo, por exemplo, exemplos práticos de aplicação. Aí vem a abertura com meia hora, uma exposição teórica, uma atividade em grupo, uma aplicação prática também de 1 hora, uma avaliação e o encerramento em meia hora, recursos didáticos. Sabe o que eu acho? Que muitas vezes, e vejam vocês, se vocês não concordam comigo, sempre o tempo para fechar o tema é sempre mesmo pouco, vocês não acham pouco? O tempo que se destina para fazer reflexão, para se fazer comentário, para se fazer intervenção, para se fazer avaliação, é sempre, no meu ponto de vista, insuficiente. De repente, a gente consegue diminuir o tempo em outras atividades ali para aumentar no nosso plano de aula esse momento super importante de feedback para os nossos alunos. Tá certo? E aí ele me trouxe algumas referências de planejamento de aula, quais são os principais elementos de um plano de aula, está aqui de onde ele tirou essas informações. Também utilizou esse outro, como a BNCC, por exemplo. Também fez uma pesquisa, né, no Bing, e ele usou mais 12, que você pode abrir. E se há alguma que te ajuda, olha, tem inclusive vídeos no YouTube. Tá vendo? De onde ele também tirou informações para explicar a taxonomia de Bloom. Trouxe algumas imagens da pirâmide revisada. E algumas imagens também, por exemplo, né? Da taxonomia de Bloom. Tem como aumentar mais um pouquinho? Que nem eu estou enxergando. Você pediu vídeo? Ah, mas está em espanhol. Você pediu vídeo ou imagem especificamente? Na solicitação? Não. Eu fiz com você, mas não fez. Imagem? Não. Pediu vídeo? Aqui, essa tabela que eu abri está em espanhol, mas eu gosto muito de trabalhar com essas tabelas abertas da taxonomia de Bloom, porque ele traz uma lista de verbos que você pode ter como sugestão ao redigir os seus objetivos de aprendizagem ou as suas competências. Tá? Ali, ó, análise, ordem superior, ordem inferior. Tem vários modelinhos de tabela aqui que nós podemos utilizar. O que não falta é tabela aqui para a gente fazer pesquisa de taxonomia de Bloom. Ok? Muito bem. Agora, por exemplo, quando você usa uma página, deixa eu pegar aqui, taxonomia de Bloom, em vez de imagens. Vou pegar aqui, ó, planejamento didático de objetivos de aprendizagem.
tá? Eu abri esse documento aqui, ó, saberes dos docentes. Aqui do lado tá assim, gerar resumo do documento. Agora ele tá lendo esse documento ao lado e tá fazendo um resumo. Ok? Se você estiver trabalhando no seu Word, por exemplo, você pode pedir para ele também fazer uma síntese do documento. Ele pode fazer uma síntese do seu documento Word. Aqui o que está acontecendo? O Copilot fez o que agora? Quando eu pedi para ele fazer uma síntese do documento, ele leu essa apresentação, que aqui está, e fez a síntese aqui para mim, que eu pedi para ele fazer a síntese do documento. Então, dependendo do link que você clicar ou da pesquisa que você fizer, você pode pedir para o Copilot fazer a síntese desse documento. Alguém fez algum teste que queira comentar aí como é que foi a experiência? Marcel. Vamos lá. Ah, você tem aí. Olá, Ana. Eu estava planejando aqui uma aula sobre controle de qualidade e nós temos algumas ferramentas estatísticas que a gente precisa resgatar, alguns conceitos estatísticos que nós usamos na aula. E eu uso um software chamado RStudio e pedi, ele fez um plano de aula e pedi para que ele exemplificasse colocando prompts desse software que eu utilizo. Ele fez a proposta com cada exemplo, com cada prompt agora do R aqui. Então, ele colocou o plano de aula e me exemplificou no software que estou usando, que é o R. Ah, que legal. E você aprovou os prompts? Aí só um cuidado agora que eu precisaria testar, abrir aqui e verificar cada ponto, que já puxei prompts antes que deram erro, então só precisa dar uma olhada. Mas ótimo. O grosso, os comandos em geral estão corretos. Legal. Tá? Muito bem, Marcel. Né? Aí, quando a gente olha ali na ferramenta do Copilot, sobre o que a gente pode fazer ou não fazer, vejam que ali não tem... ele consegue gerar imagem, professora, porque ele tem acesso ao DALL-E. Ok? Então, ele gera imagem porque ele tem acesso ao DALL-E. Então, se você pedir para ele gerar uma imagem, ele vai gerar. Mas ele vai buscar lá no aplicativo do DALL-E. Tá? Só que a gente percebe ali que a gente não tem a chavinha para fazer anexo, né? Por quê? Porque a ideia é você fazer as pesquisas diretamente nos sites. Vejam que eu baixei um material ali do lado e ele fez síntese. Agora vejam um outro aspecto interessante. Veja que aqui ele cita PBL. Aí ele sugere, se você não sabe, o que é um PBL. Ó, o que é um PBL? Como é que eu posso aplicar essas estratégias? Qual que é o papel do professor no planejamento? Então, à medida em que nós estamos explorando essas ferramentas digitais, nós temos a oportunidade de provocar os nossos estudantes para investigarem mais, tá certo? Então, às vezes, eu escutei já alguns professores falando assim, eu não quero saber de usar isso na minha aula, bobagem, não sei o quê. Gente, não tem como vocês fugirem disso mais. Nessa vida, não. Outra questão que se tem discutido muito no cenário da educação superior é o modelo de universidade. O ensino por competências, com um modelo curricular mais flexível, em que o aluno também consiga desenhar uma trilha de aprendizagem de acordo com o perfil de profissional que ele quer ser, porque, por exemplo, todos nós aqui sabemos, quem é da área da farmácia,
não é? A farmácia não é uma única área. Ela tem muitas áreas. E você tem tendência para ir para qual? Porque não tem como a gente também ser um generalista, porque a gente não vai dominar todos os saberes ao mesmo tempo. Você vai se especializar, vai se dedicar. Então, que trilha eu devo seguir, por exemplo, se eu quero fazer isso ou se eu quero fazer aquilo dentro dessa profissão que eu escolhi seguir? A América Latina e algumas universidades da América Latina, incluindo ali o México, uma instituição pela qual tenho muito carinho, que é a TEC de Monterrey, que fica na cidade de Monterrey, no México, eles não chamam mais a universidade de universidade. Eles a chamam de multidiversidade. Porque ali dentro é o quê? É um berço de conhecimento. Você tem conhecimento para todas as áreas, para pesquisa, para a exploração de novos rumos, de novos mercados, de pesquisas avançadas. Eles têm lá na área da farmácia e da biologia, não sei, eles têm lá um centro de produção de vacinas. Vacinas que nós usamos aqui. Muitas vêm de lá. Então, como que os alunos estão sendo provocados, instigados a manterem viva a vontade de aprender? Lá o currículo é todo desenhado em aprendizagem por desafios. Aí, quando nós estamos à frente das nossas aulas, quanto estamos desafiando os nossos estudantes a buscarem soluções, respostas para aquilo que aparentemente ainda não tem resposta? E um outro elemento importante que vem sendo discutido nas universidades por causa da introdução da inteligência artificial é uma disciplina chamada futuros. Então, o que é a pedagogia de futuro? É você projetar, a partir dos problemas de hoje, problemas que serão advindos destes. Então, é uma disciplina de conjecturas? Sim, é uma disciplina de conjecturas. No entanto, com base científica. Como é que a partir do que nós estamos trabalhando hoje, com esses conceitos, com os nossos estudantes, nós podemos conjecturar sobre problemas futuros? Porque nós precisamos pensar de como esses estudantes vão resolver esses problemas. Porque quando a gente olha para o cenário da educação, e a discussão é essa, é de que nós temos de ensinar os nossos alunos a resolverem problemas. Mas nós sabemos resolver problemas? Nós entendemos quais são os problemas atuais hoje? Quais são os problemas da realidade? Qual é o impacto disso na sociedade, no mercado de trabalho e nas diversas áreas? Não, nem tudo nós sabemos. Então, como é que a gente vai ensinar aquilo que a gente não sabe? Não é verdade? Então, essa pedagogia de futuros trabalha com conjectura. Eu estive há 2 meses no Japão, visitando algumas universidades no Japão, para conhecer os modelos de ensino, uma vez que nós conhecemos o Japão como uma terra da tecnologia, certo? E, de fato, eles são muito tecnológicos, muito tecnológicos. Tudo ao redor é tecnológico, incluindo o banheiro, né? Que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar das privadas inteligentes que eles têm, né? Os banheiros, que é privada. Se você perguntar, a privada só falta falar. De alguma forma ela fala. Porque quando você está num banheiro público, por exemplo, quando você fecha a porta do banheiro, ele já começa a tocar uma música para que ninguém saiba o que você está fazendo lá dentro. Para abafar alguns sons que possam parecer desagradáveis. Então, vai começando por aí, né? Enfim, mas o que a universidade tem proposto para os alunos? Bom, em primeiro lugar, o Japão ainda é uma terra extremamente tradicional, apesar da tecnologia toda que o abraça, tá? Ele é extremamente tradicional. As mulheres não têm espaço na sociedade. Ainda é
uma cultura extremamente machista. Pouquíssimas mulheres nas universidades, principalmente em postos de comando, tá certo? Muito poucas mesmo. Inclusive em número de alunas mulheres nas universidades, um número bem menor do que o número de homens. Mas, em contrapartida, nós temos ali estudos muito aprofundados nessas questões tecnológicas, um avanço significativo nesse sentido. E essas IAs generativas, na instituição uma das em que eu estive, não abalou em absolutamente nada ninguém, porque isso para eles é uma ferramenta de geração de texto, isso não impacta diretamente no meu intelecto. Então, se nós pararmos para pensar, e hoje a gente estava discutindo agora um pouquinho lá no almoço, né? Elas trazem algumas respostas interessantes, elas geram textos, elas pesquisam coisas sobre as quais nós não teríamos acesso, ou menos acesso, ou não saberíamos onde encontrar. Legal. Mas isso vai diminuir a nossa capacidade intelectual? É para isso que ela foi criada, para diminuir a nossa capacidade intelectual? Não. Então, por que nós vamos deixar com que os nossos alunos fiquem totalmente influenciados por isso? E já está tendo problema? Já. Essa semana eu li um artigo de que os alunos que estão viciados no uso dessas IAs generativas estão com bloqueios de criatividade. Estão com bloqueios de criatividade. E agora? Não é? Como que nós fazemos essa gestão? Olha só o problemão, a responsabilidade que nós temos nas mãos, como formadores, como educadores. Como é que nós vamos medir isso tudo, hein? Complicado, né? Ok. Agora, para descontrair, vamos pedir para o Copilot contar uma piada para nós? Será que ele vai contar uma piada engraçada? Vamos ver. Sobre o que a gente pode pedir que seja essa piada? Sobre o uso... Sobre a... Então vamos lá. Sobre o uso... Eu pedi para ele contar uma piada bem engraçada. Será que ele sabe contar piada? Ah lá. Gente, olha a piada que ele contou. Por que a IA foi expulsa da escola? Porque ela sempre colava na nuvem. A gente ri porque ela é tão sem graça que a gente dá risada porque ela é sem graça. Melhore seu nível de piada. Vou tentar outra. Por que a IA não vai bem nas aulas de geografia? Porque ela sempre se perde nos dados. Tá melhor de piada? Peraí. Por que o livro de matemática suicidou? Por que o livro de matemática suicidou? Porque tinha muitos problemas. Porque os engenheiros não usam relógio. Porque os engenheiros não usam relógio. Boa! Porque o tempo é relativo. Olha só.
Essa questão também de usar as ferramentas, né, para uma questão mais lúdica, é porque você pode pedir que ela também sugira alguns jogos, alguns passatempos, algumas atividades interativas, para que vocês consigam promover uma interação entre os estudantes, para que vocês promovam alguma relação de formação de vínculos entre esses estudantes, para que vocês consigam fazer também algum trabalho mais colaborativo entre os estudantes. Então, nós podemos variar o nosso repertório em relação àquilo que solicitamos como proposta de atividades. Tá certo? O que vocês acharam aí do Copilot? De todas que nós vimos, assim, oficialmente, né, das 3 principais, entre o Gemini, o ChatGPT e o Copilot. Ela tem uma pegada diferente diferente em alguns aspectos. Ela faz a mesma coisa que os outros, mas ainda nos possibilita observar a fonte da pesquisa, das informações, pedir que ela sintetize essas informações e etc. Pode falar, professora. Eu tenho uma dúvida se alguma delas possibilita, por exemplo, eu verificar se aquele trabalho foi feito por ela. Eu comentei isso hoje no café da manhã. Eu pedi para o ChatGPT contar uma história para mim. Eu pedi que ele contasse uma história de suspense. Ele não fez uma história grande coisa, não. Eu gostei da introdução, mas o final ficou meio a desejar. Ele construiu a história de suspense. Eu copiei, colei nele mesmo e perguntei se aquela história tinha sido gerada por uma inteligência artificial e se ele saberia identificar qual inteligência artificial redigiu aquela história. Ele respondeu para mim assim: a história está muito bem escrita, embora com um final um pouco, o que eu achei também, né? Um pouco menos surpreendente do que poderia ser, mas com certeza foi escrita por um humano. Era ele próprio que tinha escrito, ele tinha acabado de escrever a história. Acho que é porque ele não gostou da história que ele escreveu. A Unesp ela tem a assinatura do Turnitin. O Turnitin. Que busca plágio. E ele Sim. tem uma ferramenta para identificar texto gerado por inteligência artificial. Da última vez que eu chequei, ele fazia isso só para textos escritos em inglês. Só em inglês, por enquanto. Por enquanto, só em inglês. A Turnitin, ela já está desenvolvendo esse software de detecção. Tem outros, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que estava numa apresentação ontem. Professora, Oi. tem um site que ele faz essa detecção. É o 0gpt.com ou o FutureTools.io. Ele faz essa detecção e diz de onde é a fonte também. Vamos pegar aqui os nomes. Deixa eu aumentar esse aqui. Tem esses aqui, ó. Qual foi o site, professor? Cadê você? Qual foi a professora que falou? Ali. 0gpt.com. 0gpt.com. O 0gpt.com. Exatamente. Esse 0gpt.com, ele foi criado por um aluno, se eu não me engano, de Stanford, porque ele estava indignado com os colegas ficarem copiando texto gerado pelo ChatGPT. Então, ele desenvolveu um software não sei se é software que fala, quem é da área aí da informática, ele desenvolveu uma inteligência artificial, que é o ChatGPT 0, para detectar textos produzidos pelo ChatGPT. Ele tem 22 anos, 23 anos. Eu estava lendo agora ali o texto do Copilot
e isso acontece também no ChatGPT, a língua portuguesa. Vocês viram que tem um predomínio bem grande de gerúndio, né? Que é típico do inglês. Então, ele faz a tradução trazendo todo o gerundismo do inglês para o português. É por isso que o português ficou infestado de gerundismo, por causa de influência da língua inglesa. Esse estar fazendo, vou estar enviando, vamos estar trabalhando, tudo isso é influência do inglês. Outra questão, o pronome onde. Ele usa a palavrinha onde muito equivocadamente também nos textos como pronome. A gente estava falando dos anafóricos. O onde é um anafórico que só deve ser usado para lugares concretos. Se não for concreto, não se deve usar onde. Ele usa muito errado onde. E algumas questões gramaticais também de regência, ele se equivoca com algumas questões de regência. Outro dia eu pedi que o chat fosse o meu tutor de língua portuguesa e me ajudasse com alguns complementos verbais e nominais. Ele se saiu muito bem nas explicações dos complementos verbais, mas para complementos nominais ele se saiu muito mal. Ele não se saiu bem. Então, quando eu pedi que ele fosse meu tutor, ele se comportou com uma linguagem super adequada de tutoria, mas se equivocou em algumas informações, certo? Que se eu não fosse da área, eu poderia deixar passar despercebido. Tá ok? Então, aqui temos alguns detectores. Eu não sei se vocês conhecem esses detectores, né, de inteligência artificial. Uma sugestão para depois vocês também fuçarem e investigarem. Então, agora eu vou convidar vocês para conhecerem o Magic School. É só vocês colocarem magicschool.ai que vai entrar aí essa página. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais, tá? A gente vai colocar aí a mão na massa com algumas atividades que vocês não têm noção de quanta coisa a gente pode fazer. Essa ferramenta dá para vocês explorarem de tudo nela. Então, vamos lá. Ela também tem um chatbot, tá? Que é a Raina. Ela também tem um chatbot, que é a Raina. E nós também temos aqui lançamento para estudantes, que o que é isso? São materiais que a gente também pode alimentar para os estudantes estudarem em casa, em outros momentos, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa barra de ferramentas? Aqui no caso dos favoritos, correio eletrônico profissional, responder correio eletrônico e correio eletrônico para a família. Quando você fala assim, caramba, isso está nos favoritos, gente, hoje as empresas, ninguém mais fica, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu já percebi, por exemplo, quanto melhorou o nível dos e-mails que a gente recebe. Porque antes a gente recebia uns e-mails tão sem pé nem cabeça, cheio de problemas. Hoje as empresas têm esses e-mails padronizados pela inteligência artificial. Você só identifica lá o destinatário, ele adapta a linguagem para esse destinatário, o assunto. Então é por isso que aparece ali, ó, na barra de favoritos, a redação de e-mails, tá? Porque vocês falam assim para mim, ah, mas quem que manda e-mail hoje? Todo mundo usa o WhatsApp. Gente, essa não é a realidade no mundo inteiro não, tá? Nós é que somos viciados em WhatsApp. Porque todas as outras instituições oficialmente têm comunicação oficial com seus alunos, a empresa, com seus colaboradores por meio de e-mails. Nós é que estamos ali
viciados no WhatsApp, otimizando ali o tempo para falar de resposta com as pessoas, porque, na verdade, o e-mail ainda é bem usado, tá? Não é uma realidade toda só do mundo inteiro, não, esse negócio de usar o WhatsApp para tudo. Essa ideia de ter o WhatsApp, grupo de WhatsApp com aluno, então, tem instituição que nem cogita esse tipo de situação. E a gente está em grupo de um monte de aluno, não é não? Bom, o que eu quero que vocês vejam aqui, ó. Quando nós entramos nas ferramentas, vocês vão ver ali, ó, planejamento, conteúdo, perguntas, preparação intelectual, apoio para estudante, comunicação, ferramentas da comunidade e administrador. Então, nós vamos trabalhar hoje, por exemplo, com planejamento. Então, eu posso filtrar. Eu quero só as ferramentas de planejamento, tá? Essa ferramenta que aparece aqui, ó, é ferramenta nova, que é o Adobe Express, que está com um link novo de geração de imagens. Veja que aqui nós vamos ter gerador de imagens, gerador de apresentações, tá? Mas a gente não vai mexer com isso aqui ainda. A gente vai ainda vir para cá, ó. Então, você tem modelo de plano de aula, né, para um tema ou objetivo que você esteja aprendendo, plano de unidade, aprendizagem baseada em projetos. Esse aqui do aprendizagem baseada em projetos é muito legal. Plano de modelo 5E, gerador de trabalho em grupo, ideias para Magic School para estudantes, conexões com o mundo real, plano de aula para a aprendizagem socioemocional aqui, né? Para aprendizagem socioemocional. Exemplo e não exemplo, gerador de sílabos. Sílabos é aquele sumário, aquele índice que a gente faz também com todo o conteúdo que você quer trabalhar no seu curso, tá? É que na América Latina isso se chama sílabos. Não se usa a expressão plano de curso. Plano de curso é nosso, brasileiro. De um modo geral, se usa a expressão sílabos. Não sei se vocês já tinham ouvido essa expressão antes, tá? Plano de curso. O sílabus é um tipo de plano de curso. Vamos escolher aqui, eu gostaria, né, que vocês variassem dentro dessa parte do planejamento para depois a gente compartilhar as ideias diferentes de vocês. Mas, por exemplo, eu vou pegar uma aqui de plano de aula de competências aqui, ó, de questões socioemocionais. Quando você abre a ferramenta, o que está escrito aqui é sugestão de como você vai preencher o espaço. Tanto que quando você digitar aqui, isso aqui vai se apagar. Tá certo? Então, qual que vai ser o tema que eu vou propor ali, ó? Eu vou colocar esse tema aqui, ó. Como? Como? Achou? Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, universidade. Olha o grau, hein, gente? Nós colocamos universidade, porque aqui você pode ver qual é o grau com o qual você quer trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar com o nível universitário. Aqui eu vou colocar, por exemplo, que o tema da questão socioemocional é gestão de estresse em trabalhos em equipes. Gestão de estresse em trabalho em equipe. Nossos alunos hoje ficam tão estressados para trabalhar em equipe, né? Critérios.
Aqui, o preenchimento desses itens, né, dos critérios, aqui é opcional, mas a gente pode colocar aqui alguns critérios para essa gestão do trabalho em equipe. Então, eu vou colocar, por exemplo, se é trabalho em equipe, eu vou colocar assim, definição dos papéis de cada um na equipe. Eu vou colocar, por exemplo, também gerenciamento. Ops, que deu um espaço aqui. Gerenciamento do cronograma, saiu errado ainda, de trabalho. O que mais que é um item estressante numa equipe é divisão de... Mas é que definição de papel... Vou colocar divisão de tarefas. Oi? Ainda está errado? Aqui para mim na tela está aparecendo tão pequeno que eu não estou enxergando nada. Ainda errei. Foi? Papéis também está errado. O que mais? Tarefas. Vou colocar esses 3 critérios, tá? E vou pedir para ele gerar. Eu poderia colocar um anexo aqui também, se eu quisesse. Então, olha só, gente. Gestão de estratégias em trabalhos em equipe. Ele me fez uma proposta aqui, ó. Qual vai ser, como é que eles vão reconhecer e compreender as suas emoções, fortalezas e deficiências no contexto de estresse em trabalhos de equipe. Que é aquele, eu não sei se vocês conhecem, que é aquele programa que chama FODA, Fortalezas, Oportunidades, Deficiências e... o SWOT? É que em espanhol a gente usa o FODA. É porque vocês usaram em inglês, eu usei em espanhol. Que em espanhol, essa análise SWOT é o FODA, que é Fortalezas, Oportunidades. É fofa? Hã? Fortalezas e fraquezas? É porque são mais educados, né? Em vez de falar foda, fala fofa. Fala fofa. Muito bom. Nós temos os pontos-chave. Como é que vai ser? Como é que vai ser a abertura? Como é que vai ser a introdução dos estudantes nesse novo material? Como é que vai ser a prática guiada, a prática independente, atividade de extensão, trabalho de casa? Sobe um pouquinho para mim, por favor. E aí, olha, vem ainda a sugestão. Você poderia fornecer alguns exemplos de cenários de dramatização que seriam eficazes para a atividade de extensão que ela propôs? Que estratégias você sugere para incentivar os alunos a compartilhar suas experiências durante o debate de abertura? Aí a gente pode clicar, e daí você tem que pagar para saber. Aí, se você quiser avançar, você paga para saber. Fala, Marcel. E aqui está o preço. Nós estávamos numa discussão aqui, até que ponto nós devemos referenciar a utilização dessas ferramentas dentro dos nossos projetos, dentro de tudo aquilo que a gente utilizar para as aulas mesmos. Existe alguma normativa, algum ponto? Ou o que é visto, por exemplo, nas outras? Já você faz esse turno
pelo mundo para conhecer. O que está sendo implantado lá fora? Como está sendo tratado com essa questão do referenciamento do uso dessas ferramentas? Sob o ponto de vista ético, o conselho é que sempre se referencie se foi 100% usado com a inteligência artificial ou se foi coparticipativo com a inteligência artificial. Entendeu? Porque, por exemplo, quando você fala de uma coparticipação, deixa eu voltar lá. Porque agora aqui estão os valores, tá? Deixa eu voltar aqui no... Onde... Porque, por exemplo, ele voltou para o espanhol de novo. Marcel, quando você, por exemplo, faz um plano desse aqui, ele me deu uma sugestão para as ideias que eu trouxe. E isso aqui vai passar por uma verificação minha. Eu vou fazer uma análise, ver se atende, ver se não atende, eu vou fazer alguma substituição, eu vou fazer uma troca. Então, o que acontece? Você tem ali um trabalho coparticipativo da inteligência artificial. E a recomendação é que se use, que se indique, sim, planos elaborados, estratégias definidas com a coparticipação de inteligência artificial generativa. Aí você cita se é o ChatGPT, se é o... Qual foi que você usou? A ideia é essa, a recomendação é essa. Mas eu já sei que aqui no Brasil tem muita gente que não está fazendo nenhuma referenciação ao uso de inteligência artificial em produção textual ou acadêmica. Entendeu? Por exemplo, ainda dentro de conteúdo, quando a gente vem para conteúdo, vem outras ferramentas que a gente pode explorar. Ali o gerador de rubricas. Quando você entra num gerador de rubricas, que rubricas é a parte mais difícil que a gente tem às vezes, para pensar, né, no processo de avaliação, aqui você também pode escalar quantas colunas nós queremos para essa rubrica. O recomendável é que seja entre 4 e 5, tá? Como nós atribuímos notas de 0 a 10 normalmente para os nossos alunos, a rubrica com 5 colunas ajuda bastante, porque você atribui de 0 a 2, de 2,1 a 4 e assim até chegar no 10, tá? O padrão, que aí você tem... O que você vai querer aqui, os estudantes podem escrever um ensaio argumentativo. Isso aqui é uma sugestão, mas isso não está escrito de verdade aqui. Mas se você colocar isso, peraí, deixa eu colocar o microfone aqui. Se a gente colocar assim, os estudantes... na verdade, eu nem preciso colocar isso. Eu coloco aqui, ensaio argumentativo sobre... eu vou colocar ali, política escolar.
E aqui embaixo a gente consegue ainda personalizar a rubrica. Isso é opcional. Vamos ver como é que vai gerar aqui. Olha só essa rubrica aqui, ó. Vamos ver se vocês aprovam ou desaprovam. Dentro do ponto de vista da objetividade com que devemos avaliar um estudante, né? Mensurar de forma adequada. Essa rubrica está aprovada? Não, não está aprovada, gente. Olha só quantos problemas a gente tem aqui de subjetividade. Porque quando nós colocamos argumentos irrelevantes, sob que critério? Então, a gente tem que ter o critério bem definido, hein? Poucos argumentos. Quantos você esperava? Ficou definido no critério? Um mínimo de argumentos a serem apresentados? Argumentos fracos. Com base no que você define o critério de que um argumento é fraco ou não? Com base no conceito apresentado? Com base na forma como ele embasou esse argumento? O que seria esse argumento sólido bem desenvolvido? Então, quando você faz a rubrica, nós temos que tomar muito cuidado com a escolha das palavras. Nesse caso aqui, essa rubrica não atende, tá? Porque ela realmente está... por exemplo, gramática ortográfica, 1 ponto para muitos erros. Como é que você define muitos erros ou poucos erros? Em proporção a quê? Então, quando nós elaboramos rubricas de avaliação, nós temos que contar com objetividade. Essa daqui, por exemplo, precisa ser bem reestruturada. Tá certo? Vocês costumam trabalhar com rubricas para facilitar as correções de trabalhos? Muito bem, professora. Com critérios. Com rubricas, não. Então, tem só ali a professora. Você também usa rubricas? Então, né? Redação de rubrica dá trabalho, mas só na primeira. Porque depois você pega o jeito. Porque você tem que tomar cuidado com esse vocabulário. Com aquilo que você vai avaliar. Com aquilo que nós vamos mensurar. Tá ok? Então, é preciso tomar bastante cuidado com essas questões. Com relação... Vamos voltar aqui nas ferramentas mágicas. Vamos ver aqui em relação à preparação intelectual, por exemplo. Aqui, olha... Desempaquetador de estándares. Vamos ver o que é isso? Uma sugestão que tem ali: comunicar soluções que reduzam o impacto dos humanos na terra, na água, no ar e em outros seres vivos no ambiente local. Qualquer padrão mundial. Terra e atividade humana. Alguém é dessa área aí? Quem quer fazer alguma sugestão aqui de análise? Como será que vai ser isso? Vamos lá, gente. Como? Então, vamos lá. Quantidade, qualidade de águas no mundo. A gente poderia pôr um anexo também, caso a gente quisesse algum texto base. Vamos ver como é que vai ser esse desempaquetador aí.
Deixa eu colocar em português. Ok. Então, ali, olha, nós vamos analisar dados sobre qualidade e quantidade de água, avaliar o impacto de contaminação nos recursos hídricos, interpretar mapas e gráficos relacionados à distribuição de água. A gente vai conhecer sobre ciclos de água e sua importância, qualidade da água, consciência sobre acesso à água potável, os conceitos, definição de expectativas, formulação de objetivo de aprendizagem, métodos de ensino, ideias de avaliação e resumo. Veja que esse desempaquetador aí, o que ele fez? Ele abriu, né, as possibilidades de como nós podemos trabalhar determinados temas com os nossos estudantes. Vejam que aqui vocês podem, por exemplo, aprovar ou desaprovar a resposta, dar um joinha ou não, né? E nós conseguimos explorar aí outros elementos e editar isso, né? De alguma forma. Quando nós entramos aqui nesse lançamento para estudantes, que passou aqui? Comece haciendo clique em nueva sala arriba. Nova sala. Aqui. Olha só, você consegue colocar até 250 estudantes na sala, hein? Você pode criar uma sala de aula, incluir os alunos nesta sala de aula e compartilhar com eles as atividades que serão trabalhadas coletivamente com esses estudantes. Tá? Se nós... Não vai dar. Esse eu cliquei aqui, ó, em lançamento para estudantes, ó. E aqui você tem a data de lançamento, quem modificou por último, recontagem de estudantes, o papel, as ações. O que é isso, amor? Ai, que bonitinho! Tem um Padlet de muro de amor. Olha só que legal. Olha só, é um Padlet em que vocês vão se identificando, vão colocando aí as suas mensagens. Olha só quanta gente já participou. Vocês podem participar, hein? Vocês podem entrar aí no Muro do Amor e deixar uma mensagem. O que você achou, professor? Interessante? Vamos participar do Muro do Amor? Vamos lá? Quem quer compartilhar alguma coisa que tenha explorado e que achou bacana, que achou interessante? Você já saiu, professora? Aqui, oba! Boa tarde, Gustavo da Economia Araraquara. Encontrei uma ferramenta interessante aqui, o meu está em inglês, não sei como é que está o nome traduzido, mas é Resistant Assignment, entrega resistente a IA, não sei exatamente. Mas é como melhorar o seu exercício para que fique mais difícil para os seus alunos gerarem aquela resposta por meio de inteligência artificial. Então, por exemplo, eu peço muito para os alunos escreverem ensaios. E aí, normalmente, eles usam a inteligência artificial. E aqui ele vai te ajudando com o seu ensaio, como que você vai formulando de modo a reduzir, a dificultar essa utilização de inteligência artificial no seu exercício. Então, achei interessante isso. Aqui com o Magic School, eu fui olhar a parte da espiral. E análise de matemática em espiral. E, a princípio, ele volta sempre para o inglês. Mas aí é só você clicar de novo no idioma que ele volta.
Mas aí descobri aqui em ações que ele volta para português, por exemplo. E muito interessante para quem é aí da área de matemática e tal, para fazer questões, porque ele deixa também editar, é muito demorado para a gente conseguir digitar tudo, né? E ainda ele deixa fazer daí também as alternativas. Gostei bastante. A diferença do Magic School para as outras ferramentas que a gente viu é que o Magic School é muito acadêmico. Ele é totalmente acadêmico. Então, nós não vamos fugir das atividades acadêmicas. Pelópidas, do Instituto de Artes, eu tenho um problema concreto na segunda-feira, na quinta, que é fazer um treinamento de monitoria de laboratório. Então, eu usei o fazer slides, né? Fazer aqui. Só que eu escrevi em português, né? Para ver o que ele fazia. Coloquei laboratório, uma palavra específica, né? Então era segurança e gestão em laboratórios, ateliê laboratório de arte e mídia. Então ele fez a definição, fez os slides, eu pedi uns 10, né? Então ele fez coisas importantes que até eu tinha dificuldade de conversar com os alunos de artes, né? Que obrigue a fazer a coisa antes de. Então ele pegou coisas de laboratório, de química, de física, mas já adaptado com as palavras aqui, corretas, né? Então, e deu tudo em português, sem problema, não estava naquela coisa lá. E também do perfil que eu editei, eu acho que também estava universidade, a área de artes, eu acho que ele pegou legal, né? Foi bem equilibrado, interessante isso aqui. Muito bom, professor. Mais alguém gostaria de compartilhar a experiência? Porque a gente já vai sair para tomar café. Ou vocês querem encher a barriga? Ah, temos aqui. Uma coisa que a gente achou interessante foi a ferramenta de fazer paródias de canções, não sei se vocês perceberam também. Olha, paródias de canções. Você coloca a música, coloca o tema, não sei se dá exatamente, Olha, bate tem um gerador certinho. de música. Cadê a professora de música? Mas parece interessante também. Vocês viram que tem aí para gerar música também? Né? Para gerar paródia, para gerar letra de música. Legal. Legal que vocês estão explorando. É isso, a gente entra agora na fase da exploração. Porque é tanta coisa para a gente fuçar e aprender. Tá tudo bem? Bom, pessoal, temos mais um aqui. Posso fazer um comentário? Só quero dar um retorno da manhã. Lembra-se que eu fiquei feliz porque a gente não conseguia escrever o texto? Aqui a gente consegue. Eu coloquei no Academic, o ícone de um computadorzinho, gera textos acadêmicos. Aí eu coloquei artigo científico, 15 páginas, o tema que eu queria, o subtema. Ele me trouxe o artigo completo. 15 páginas? 15 páginas. Aí eu falei, mas você não colocou citações à BNT, então coloquei a norma. Eu quero citações à BNT e as referências completas, pois ele trouxe as citações em ABNT e as referências completas em 15 páginas. Olha só! O Gemini, achou o Gemini mais honesto? Olha, a gente já tem aqui o Gemini. Pode falar, professora? Professora, eu queria agradecer. Atenção. Queria começar agradecendo, está sendo uma tarde muito proveitosa. Eu queria dizer que me parece que nós temos todos o Magic School Plus. Sim. É por isso que vocês estão aí explorando. Estamos arrasando, a Unesp ajudou a gente. Olha só, a Unesp ajudou vocês. Vocês têm acesso ao Magic School Plus. Eu entrei com o e-mail da universidade. Vocês estão melhores do que eu quero fazer parte da Unesp. Me contrata aí, Júlio. Vai. Eu não sei como eu cheguei aqui, mas eu fui descendo esse painel até em recomendações. Aí ele me perguntou o meu perfil. Para qual nível eu ofereço ensino e para me descrever. E falar o que eu preciso. Aí ele me sugeriu ferramentas. E uma que eu gostei muito foi Multiple Explanations, que pica conceitos complexos para entregar para os estudantes. Eu achei muito interessante. Também um chamado, aqui está em inglês, Assignment Scaffolder,
Que é avaliação. Que é de avaliação, que também faz a mesma coisa. Pica. Resposta exemplar e não exemplar. A melhor resposta e a pior resposta possível. Eu achei várias. Então, pode ser que cada perfil encontre várias ferramentas. Mas ele é incrível, eu adorei. Obrigada. A Magic School é isso. A gente tem muita coisa para explorar.